Olá, olá você, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com a tua vida. Eu sou o pastor Gildson Costa, do canal Gildson Costa Ainda Há Esperança. Porque tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Enquanto nós tivermos esperança, ainda é possível acontecer o melhor. O que nós precisamos nessa terra, nesses dias últimos que nós estamos vivendo, nessa guerra constante para a sobrevivência do bem contra o mal, temos em Jesus Cristo a esperança de que alguma coisa boa vai acontecer. E nós precisamos estar atentos a todos os acontecimentos que nos cercam para nos mantermos firmes na doutrina, na fé que nós recebemos do Senhor. Sei que são tempos difíceis para se crer em alguma coisa. A humanidade está muito confusa, muito perdida, muito direcionada para as coisas terrenas e pouco estão dando importância para as coisas celestiais. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus Cristo veio ao mundo e veio nos trazer as boas novas da salvação. Mas o próprio Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Eu vou contar uma história para você que aconteceu. Um cidadão encontrou um pastor e, debochando dele, chegou até ele e disse: pastor, me convença a aceitar Jesus. O pastor parou, olhou bem para ele e disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aquele homem ficou parado, olhando para ele, e disse: mas é só isso? E o pastor não respondeu nada. Aquele homem falou: tenha paciência. E foi embora. Chegando em casa, ele foi deitar, foi dormir e não conseguia dormir. Incomodado com aquelas palavras do pastor. Deu alguma risada, falou: ele está pensando que vai me convencer? Quem é ele que pensa que vai me convencer? Mas ele enrolava para um lado, enrolava para o outro e não conseguiu dormir toda a noite pensando naquelas palavras que o pastor falou para ele. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E ele ficou aquilo na cabeça, incomodando, ele não dormia. De manhã ele acordou, foi para o trabalho e a semana toda ele ficou incomodado com aquelas palavras. Quando foi no domingo, ele falou: não, eu vou lá na igreja daquele pastor. Vou lá ter uma conversa com ele. Eu não consigo mais tirar essa coisa da cabeça. E no domingo ele foi, assistiu ao culto. E no final do culto ele chegou ao pastor e falou: pastor, eu preciso conversar com você. Ele falou: tudo bem, vamos lá para o meu escritório. E foram para o escritório do pastor. O pastor sentou lá na mesa dele, mandou ele sentar e ele agoniado, andando para um lado para o outro, andando para um lado para o outro. Falou: pastor, depois que você me falou aquelas palavras, eu não consigo dormir. A semana inteira eu fiquei perturbado com aquela palavra. E na verdade eu não aceitei, na verdade você não me convenceu. Então me explica. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo eu e minha casa, o que significa isso? Como que eu posso crer em quem eu não conheço? Eu não sei quem é esse Jesus. Eu nunca ouvi falar dele. Apenas palavras. Mas ninguém nunca me contou sobre ele. Me explica uma coisa.
quem é esse Jesus? E o pastor falou, senta aí, nós vamos conversar. E começou a explicar para ele. Começou lá na criação. Mostrou como Deus criou o mundo. Depois passou para outra parte, onde mostrou a vida de José, José do Egito, que é toda uma simbologia do que é o Cristo. Além da passagem que ele já havia falado para ele, de Adão. Quando Deus encontrou Adão lá no jardim do Éden, escondido depois de ter comido o fruto que ele disse para não comer. Quando ele percebeu que Adão disse, Senhor, eu estou escondido porque eu comi do fruto que tu falaste para não comer. E agora eu estou nu. Então ele mostrou como Deus pegou um cordeiro, tirou a pele e deu para Adão e Eva se vestir. Mostrando para ele a simbologia do que seria a morte do cordeiro para cobrir toda a culpa, todo o pecado. Aquela morte do cordeiro lá no Éden simbolizou o Salvador, que cobriria o pecado do homem. Depois mostrou a vida de José. Como foi a vida de José desde o início, quando Deus revelou a ele em sonho que ele seria maior entre os irmãos. E aqueles irmãos o jogaram num poço, depois tiraram, venderam aos mercadores, que foram até o Egito. No Egito ele foi à casa de Potifar, foi empregado, foi escravizado, foi preso, mostrando o que era naquela época a simbologia, a exemplicidade da Bíblia com referência ao Salvador. José foi vendido, humilhado, acusado, preso e condenado. E depois foi feito governador do Egito. Senhor de todos os povos na época. Abaixo de Faraó, ele era o maior. Depois ele veio para se referir a Isaías, o profeta messiânico. Isaías 53, aquele pastor falou para aquele homem, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha nem formosura, nem beleza. E olhando para ele, não havia boa aparência nele para que o desejassem. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nas batalhas, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre ele. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades.
o castigo nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade prolongar os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu estava outro dia conversando com os irmãos na igreja, quando me foi dada uma oportunidade, porque eu não estou dirigindo uma comunidade, eu estou apenas apoiando e cooperando com aqueles que me convidam. Eu estava conversando com os irmãos e estava falando para eles: olha, meu irmão, não adianta você invocar o nome de Jesus. O nome Jesus representa o nome humano. E o nome humano e a pessoa humana nada pode fazer por você. Não é o nome que é importante. E as pessoas ficaram meio impressionadas com aquilo. Falaram: não, mas como? O que é isso? Então veio o pregador da noite. E depois que o pregador trouxe uma palavra muito boa, muito bem colocada, muito bem explicitada, ele olhou para mim e citou uma passagem da Bíblia onde os apóstolos foram ao templo e ali encontraram um paralítico colocado para pedir esmola. Quando aquele paralítico estendeu a mão e disse: dá-me uma esmola. E Pedro respondeu: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então eu, sentado ali, observei, pensei e tomei aquilo para mim, né, como se ele dissesse: foi no nome de Jesus que o paralítico levantou. Eu fiquei quieto, respeitei o posicionamento dele. Realmente houve esse caso, não estou desmentindo. Mas a colocação dele quis dizer que é no nome de Jesus. Então eu retrato o início dessa minha palestra, quando aquele homem chegou para o pastor e disse: como que eu posso aceitar um Jesus que eu não conheço? Então o nome de Jesus realmente não é o importante. Saber qual é o nome de Jesus, Elohim, Yusef, seja em hebraico, em judeu, em grego, em inglês, não é o importante saber sobre o nome de Jesus. Se você perguntar para um hebraico, para um hebreu, qual é o nome de Jesus, ele vai falar o nome em hebraico. Yeshua.
Mas a palavra de Deus diz que se todo o que aconteceu e foi feito por Jesus e pelos apóstolos fosse escrito em livros, não caberia no mundo inteiro tantos livros. Então isso significa o quê? Que a Bíblia foi narrada com propósitos específicos, sem encher linguiça, sem expandir a narrativa. E quando na Porta Formosa, Pedro falou para aquele paralítico, eu não tenho ouro, não tenho prata, e o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Eu quero crer que Pedro gastou um tempo, perdeu um tempo, dedicou um tempo para falar de Jesus e dos propósitos de salvação. Daí então ele disse, em nome de Jesus Cristo eu te digo, levanta-te e anda. Eu creio que Pedro pregou Jesus Cristo para aquele paralítico. Que mesmo assim ele ficou meio instável, meio inseguro, preso na sua dependência, na sua condição, que precisou que Pedro estendesse a mão, pegasse na mão dele e puxasse ele de pé, para mostrar para aquele discípulo, para aquele paralítico, que se ele crê no Senhor Jesus Cristo, não no nome, mas nas narrativas de Jesus, na pregação de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na ministração de Jesus, seria salvo ele e sua casa. Então aquele pastor explicou para aquele homem, eu não estou te pedindo para crer apenas no nome, mas crer na sua pregação. Quem deu crédito à nossa pregação, disse o profeta. Porque há necessidade de não apenas você chegar para uma pessoa e falar, você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? A pessoa, eu quero. Acabou. Ela está salvo. Não, não é bem assim. O princípio de tudo é exatamente esse. Perguntar. E depois da pessoa dizer, não, eu quero, então senta. Assim foi que aconteceu comigo. Eu sempre fui um opositor da cruz. Eu nunca aceitei um crente na minha vida. Muito ao contrário. Eu fui coroinha de igreja católica, eu fui espírita do centro de Umbanda, baixo espiritismo, até que um dia alguém orou por mim e eu senti no espírito o desejo enorme de saber o que aconteceu. Fui até o rapaz que orou por mim, pela primeira vez na vida. Eu estava numa luta, numa depressão muito grande, financeira e espiritual, frequentando o espiritismo. E aquele homem fez uma oração por mim, quase que totalmente silenciosa, poucas palavras. E eu fui falar com ele. E ele falou, o que acontece com você é por isso, isso e isso. E eu falei, não, senta aí e me explica o que é isso. E ele me apresentou a Bíblia. Então, meu irmão, tem muita gente que aceitou Jesus, mas não aceita a Bíblia. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas não aceita a palavra de Jesus. Quando a mulher pecadora veio, disseram, vamos apedrejar até a morte. Jesus Cristo disse, quem não tiver pecado, que tire a primeira pedra. Porque todo mundo ali era religioso, no judaísmo, obediente à Torá. Mas havia pecado. Então ele disse para aquela mulher, cadê teus acusadores? Ela falou, foram todos embora. Ele disse, vai também e não peques mais. O fato em si não é aceitar Jesus. O nome, a referência humana para a identificação da pessoa.
O segredo de tudo é você aceitar a palavra. E tudo que diz a palavra de Deus é fé, família e obediência. Nós estamos aí numa época de eleição, onde tem muitos crentes que aceitaram o nome Jesus, dando o seu voto para quem nega os ensinamentos da Bíblia. Viola todos os mandamentos da lei de Deus e rejeitam aquele que defende. Por quê? Porque só aceitaram o nome, não aceitaram a doutrina. Tem uma música que eu faço referência muitas vezes, do Regis Danese, uma música que ele compôs num momento de muita dor, muito sofrimento, a filha dele com câncer. E ele curvou os joelhos em lágrimas e compôs essa música. Entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra? Regis Danese foi acusado de ser subliminar. Mas ele compôs essa música em grande sofrimento e dor. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura. Porque ali ele sentiu um pecador, indigno de receber. Mas convidou Jesus Cristo para entrar na sua casa. E quantas igrejas, e quantos crentes, e quanta gente canta esse hino com lágrimas, canta esse lindo com emoção. Mas quando Jesus chega na sua porta, bate a porta e pede para entrar, ela fala, entra Jesus, senta no sofá, porque na minha cozinha quem manda sou eu. Jesus disse, não, eu vim aqui para mudar a sua estrutura de vida, mudar o seu comportamento, mudar seu pensamento. Não, Jesus, não. A vida é minha, eu comando como eu quero. Senta aí que eu vou te fazer um café, tá tudo bem. Mas não se meta na minha vida, que na minha vida quem manda sou eu. Você já agiu assim, como crente? Já falou para alguém, a vida é minha, eu vivo como eu quero. Não estou fazendo mal para ninguém. Tem nada não. Eu sou crente. E pratica tudo quanto é errado, vota toda forma errada. Age e se comporta totalmente errado. Nós vimos tantos artistas aí, tantas pessoas que vieram para o Evangelho. Nós vimos um menino aí que começou na música e fez sucesso e de repente se transformou totalmente. Por quê? Porque vem para o Evangelho esperando favores. Opa, Jesus está na minha porta, Jesus chegou aqui, eu vou abrir a porta porque ele vai trazer uma bênção para mim. Mas ele não veio trazer uma bênção, porque a bênção já foi dada. Ele veio trazer a sua palavra. Ele veio trazer uma nova revelação. Boas novas. Olha, Deus está disposto a te perdoar se tão somente tu voltares para Ele. E para voltar para Deus, tu tem que cumprir uma determinada regra de comportamento. Mas quais são? Leia Êxodo 20. Mas o que tem lá, pastor? Leia a Bíblia. Mas eu vou dar uma pista para você. Os 10 mandamentos. As 10 condições, constituição bíblica, constituição da fé, são os 10 mandamentos. Depois vem as leis. Mas a constituição da fé são os 10 mandamentos. Quantos estão adorando outros deuses? Quantos estão matando, roubando, defraudando, mentindo, adulterando, violando a Constituição de Deus, sem contar as leis? Ser cristão não é sair para aí vomitando o nome Jesus. Ser cristão
é dar testemunho de vida cristã. Quando o mundo olha para você, ele quer ver Jesus. Em pessoa não, no comportamento. Nas atitudes. Não é o fato de você pregar ou ir numa igreja que você é crente. O crente não se conhece dentro da igreja. O crente se conhece na rua. Aí você canta aquele hino, você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Você já cantou esse hino? Conhece esse hino? Já cantou muitas vezes, né? Tô sabendo. Você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Você é um espelho que reflete a glória do Senhor? Fala para mim. Não. Peraí. Não responda a minha pergunta. Você é um espelho? Não responda a minha pergunta. Eu vou perguntar para o seu vizinho, para o seu patrão, para o seu colega, para os seus companheiros de trabalho. Eles veem em você Jesus? Pense bem sobre isso. O vídeo já ficou muito longo. Espero que eu consiga postá-lo, né? Porque o YouTube está limitando o tempo. Mas eu quero que você pense sobre isso. O que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser reconhecido como um verdadeiro cristão? Viva e defenda os conceitos e preceitos ideológicos de Jesus. Aí você vai ter o nome de Jesus para dizer, levanta-te e anda. Porque não apenas você vai ter o nome da pessoa humana, mas você vai ter a credencial do conhecimento da autoridade de Cristo. O que quer dizer o enviado? O enviado de Deus. Você pode chegar para alguma pessoa e dizer, eu sou uma autoridade. Mostra a credencial. Qual é a sua credencial de cristão? Qual é a sua credencial da igreja? Mostre a sua vida para eles. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade está aí, exposta para todo mundo ver. Nunca foi tão fácil eleger um candidato. Nessa guerra entre o bem e o mal. O mal insistindo em voltar para a dominação. E se voltar, nunca mais sai. E o bem, tentando falar para você, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você entendeu? Então, guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. A paz.